Então vamos lá, começar hoje falando aqui do poder executivo. Na aula de semana passada, nós tivemos uma aula, né, sobre o poder legislativo. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio aqui para tratarmos aqui do poder executivo. Falar aí das principais questões funcionais e legais, né, que nós temos aqui dentro do direito constitucional sobre este poder, certo? Bem, galera, eu não vou retomar toda aquela apresentação sobre a tripartição dos poderes, né? Porque a gente já fez isso quando a gente falou lá do direito legislativo, né? Então, a gente já viu aí como é que isso veio acontecendo durante as diversas constituições, começando lá pela de 1824, né? Que teve a questão do poder moderador, e depois todas as outras constituições que vieram, né, repetindo aí esse poder, cada um com suas peculiaridades, até nós chegarmos aí na Constituição de 88, né, que é a nossa Constituição, e nós temos aí esses artigos, que são exatamente os artigos que nós vamos estudar hoje, nós vamos verificar, né, como é que a nossa Constituição trata, né, o nosso poder executivo, certo? Então, especialmente aí do artigo 76 ao artigo 91 da nossa Constituição Federal. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa sempre tratar é qual é o sistema de governo, né, que determinado país adota. Porque o sistema de governo é exatamente o que vai estabelecer qual é a forma, né, que esses três poderes, principalmente o executivo e o legislativo, se relacionam, né? E a gente sabe que o Brasil, a gente adota o presidencialismo desde a Constituição de 1891, nossa segunda Constituição, como eu disse na aula passada. A partir da nossa segunda Constituição, nós tivemos uma influência muito grande, né, da Constituição americana, e aí a gente trouxe para cá tanto a questão da forma de Estado, né, forma de Estado federado, quanto a questão da República, quanto a questão do presidencialismo, né? São três influências muito fortes que nós adotamos aí do direito norte-americano, e desde então, ou seja, desde a nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, nós nunca mudamos nenhuma dessas três coisas, né? Nem a federação, nem a república, nem o presidencialismo, certo? São três coisas que a gente vem repetindo aí desde sempre. Claro que cada Constituição pode ter um detalhe aqui ou ali, né, que trate de forma diferente, mas são três coisas que meio que se repetem, tá? E o que é o presidencialismo? Né? Relembrando aí que a gente estuda essa coisa de sistema de governo, né, forma de governo. Então, como forma de governo, nós temos a república, né, que vai fazer uma diferença aí da monarquia, por exemplo, tá? E como sistema de governo, nós temos o presidencialismo, que vai fazer aí uma oposição ao parlamentarismo. Então, no caso do sistema de governo presidencialista, a principal característica é uma maior independência, né, do poder executivo frente ao legislativo, especialmente, né? São esses os dois poderes que se relacionam no governo, né? O judiciário, ele meio que corre por fora dessa questão. Então, no caso do presidencialismo, a independência, o afastamento é maior entre esses dois poderes. Por quê? Porque o executivo, dentro de um presidencialismo, ele vai ser, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado. E vai liderar o poder executivo, que é o que eu dividi aqui nessas três funções. Então, o nosso executivo, por sermos um presidencialismo, o nosso executivo, ele exerce função de Estado, ao mesmo tempo que exerce função de governo e função de administração pública. Se fôssemos um parlamentarismo, aí claro que depende como é que a nossa Constituição ia prever o parlamentarismo. Mas, normalmente, o que acontece com o parlamentarismo? O executivo fica aqui com a função de chefe de Estado, né, alguma coisa, talvez aqui do governo, mas essencialmente o Estado fica no executivo, e é o parlamento, né, o legislativo, que faz o chefe de governo e chefe de administração pública, representado aí pelo primeiro-ministro. Então, por exemplo, nós teríamos um representante do executivo,
Tá? Uma república poderia ser um presidente, poderia ser um monarca, um rei que iria representar aqui o executivo, e a gente teria o primeiro-ministro, né, que pertence ao legislativo, não ao executivo, que iria fazer basicamente essas duas funções. Então, aqui a gente tem um distanciamento maior, né, entre esses dois poderes, e nós temos uma não quero nem falar de primazia, nada, porque isso aí remete sempre a uma questão de estar acima. Mas o presidencialismo ele dá um tratamento especial ao executivo, né? Ele coloca o executivo um pouco mais no centro do tabuleiro, né? Não é um poder que fica ali meio que escanteado, não é só fazendo algumas coisas, às vezes. Se a gente pegar como exemplo, tudo bem que é uma monarquia, né? Mas pegar como exemplo a Inglaterra mesmo. Né? A Inglaterra, a rainha, ela é executiva, ela é chefe do executivo. O que é que ela faz, além de ser a rainha da Inglaterra? Ela usa para foto, né? Faz aquela firula, aparece lá. Tudo bem que ela carregou Jesus Cristo no colo, né? Ela também esteve lá com Homero, Aristóteles, Platão. Ela vive já tem muito tempo, então é uma pessoa muito sábia. Mas quem é que a gente ouve mais na mídia para questões, vamos dizer assim, mais práticas, né? Menos formalistas? É o Boris Johnson, né? É o primeiro-ministro, é ele que está à frente aí, a questão da guerra da Rússia, né, e tal, ele que vai lá, ele que decide e tal, porque ele é o primeiro-ministro, ele é o parlamento, né? Lá é um parlamentarismo. Então, essa é mais ou menos a ideia, tá? No nosso caso, nós somos um presidencialismo, então vamos ter essas três funções aí concentradas na mão do executivo, certo? Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem uma federação, né, e nós temos o poder executivo e o legislativo, como eu já falei aqui em outra oportunidade, ele é essencial, né, para a federação, diferente do judiciário, que a gente já viu que o município não tem judiciário, mas que isso não paga na federação. Agora, o executivo não. O executivo é necessário para se garantir exatamente a autonomia de governo e a autonomia administrativa. É necessário que os entes federados tenham seu próprio executivo. E aí nós temos o executivo federal, o executivo estadual e o executivo municipal. E por que eu estou falando isso aqui agora? Porque quando a gente fala do executivo englobar essas três funções, tá? Nós estamos nos referindo apenas, no caso do Brasil, ao executivo federal. O presidente da República, ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. A gente vai ver daqui a pouco as competências do presidente da República. A gente consegue enxergar um pouco isso no artigo 84, que é o que fala, né, o que o presidente da República faz. A gente consegue verificar. Tem alguns incisos que não fica tão claro assim, né? Mas tem incisos que você consegue verificar exatamente quando é que ele está como chefe de Estado, quando é que ele está como chefe de governo, quando é que ele está como chefe de administração pública. Inclusive, é uma tarefa até interessante você pegar o artigo 84 da sua Constituição e tentar escrever do lado, né? Se é Estado, governo, administração pública, né? Cada inciso ali, o presidente ele vai estar agindo de uma dessas formas. Claro que eram incisos que vocês, normal, eu também, vamos ter dificuldades, né, de dizer se é um ou se é outro. Tá? Mas, quando você fala do executivo estadual e municipal, nós não temos aqui essa função de chefe de Estado. Tá? O governador e prefeitos, eles só são chefe de governo e chefe de administração pública. Essa função aqui, ela está ligada diretamente não à autonomia dos entes federados, porque a autonomia está nessas duas de cá. Essa função aqui está ligada à soberania do Estado brasileiro. Então, isso tem a ver com o presidente da República representando aí, né, como a gente já viu na federação, a República Federativa do Brasil, não a União Federal. Né? Então, por isso que essa função de Estado nós só temos na órbita federal, quando a gente pensa na nossa Federação Brasileira. Agora, nós temos nas três esferas o chefe de governo, o chefe da administração pública, isso é comum, que isso aqui tem a ver com a autonomia dos entes federados. Tá? Agora, nossa função aqui, a gente não vai nem falar tanto de governo e de município, né? A gente está bem mais focado aqui na questão do, realmente, órbita federal, porque a gente está estudando a Constituição de 88, e isso
até pelo princípio da simetria, né, você vai ter aí uma repetição de muitas dessas coisas. Então, a gente não vai falar, né, de governador e de prefeito. Vamos ver aqui a partir do artigo 76 da Constituição, que é tratando do Executivo Federal. Tá? O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, certo? E você tem aqui o Decreto-Lei 200 de 67, que vai, né, repetir, na verdade, é a Constituição que repete o decreto, né, que o decreto é de 67, aqui de 88, mas veja que é a mesma lógica. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E o artigo 2º, o Presidente da República e o Estado exercerão as atribuições de sua competência constitucional. Então, é a Constituição que diz qual é a função dessa galera, né? E regulamentar auxílios dos órgãos que compõem a administração federal. Tá? Então, você vai ter na Constituição, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco, exatamente o estabelecimento das competências desses que exercem, né, o Poder Executivo, no caso aí, o Poder Executivo federal, né, que a gente está falando do Presidente da República. Agora, na verdade, a Constituição ela fala do Poder Executivo nesse sentido, porque ela vai ficar meio que uma dúvida, né, numa dicotomia, que às vezes ela trata o Poder Executivo meio como sinônimo aqui da administração pública. Né? E aí ela vai falar disso aqui. Mas existe uma coisa que é chamada Presidência da República, né? Porque o Presidente da República ele é um órgão dentro da presidência, que é algo muito maior. Então, eu trago aí até um slide, a título aí de curiosidade, principalmente, né, sobre o que é a Presidência da República, né? Então, quando você pega lá nesse mesmo decreto 200, vai dizer a Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil, Gabinete Militar. Também faz parte, com maior relacionamento imediato ao Presidente da República, e aí veja a quantidade de órgãos. Cada um incisozinho desse aqui é um órgão. E tudo isso aqui, somado, faz parte da Presidência da República. Então, na verdade, o Poder Executivo é tudo isso aqui, ó. Além, obviamente, né, dos ministros. Os ministros de Estado, que apesar de não estarem listados aqui, eles estão falados aqui. Ó. Quando a gente fala de presidente, a gente fala muito de presidente, 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 a gente tem uma cultura muito personalista, né? A gente vai personalizando as coisas, é porque realmente termina ele sendo a principal figura, né? A figura que vai lá da entrevista e tal, e quando é para ser polêmico, é ele que faz toda a polêmica, mas é interessante a gente saber que, na verdade, o Executivo Federal ele é exercido pela Presidência da República, que não é só o presidente. É o presidente, obviamente, que é o chefe de todo mundo, mas você tem o gabinete civil, né? Casa Civil, gabinete militar, a segurança institucional, você tem esses vários conselhos aqui, inclusive a gente vai ver dois deles, porque eles estão na Constituição Federal, mas perceba que tem vários conselhos. Isso aqui remete exatamente aos reis, né, que tinham ali os seus conselheiros, aquelas pessoas que ficam ali ao redor dele para poder, né, orientar. A ideia, né, numa república, dizendo que a coisa é pública, uma democracia, é que as decisões sejam tomadas de forma mais coletiva possível, né, e não individualmente. Então, a ideia é que não, o presidente da República está decidindo tudo sozinho da cabeça dele, né? E sim que ele tenha todo esse staff aí de pessoas, de conselhos que assessoram ele, né? E que cada assunto, a cada temática, né? Você vai tendo aí a utilização dele, desses conselhos, para poder que se tome a melhor decisão, né? Não necessariamente é isso que acontece aí, principalmente quando a gente vê algumas decisões são tomadas, realmente parece que não é por aí que a coisa caminha no nosso Brasil. Mas, de toda forma, é bastante interessante e curioso a gente saber disso aí. Inclusive, não são nem só esse órgão, tá? Porque esse decreto ele é muito antigo, ele vem e ele é alterado. Tem uma última alteração desse decreto, se não me engano, que aconteceu em 2013 e tal, então não tem muita alteração, mas, por exemplo, você não tem aí um órgão que é bem importante, que é comunicação social, não estou lendo a comunicação social, e é um órgão bastante importante, que é bastante utilizado, né? A gente teve aí, desde sempre, né, aquelas
esqueci o nome que dá. Enfim, aquela pessoa que vai lá no microfone, porta-voz, então, porta-voz do presidente da República, né? Ele faz parte de um órgão que é chamado de comunicação social, né? Que é responsável, em tese, por orientar, né, o presidente a se comunicar com a sociedade, os discursos, né, do presidente, a fazer as a gente tem, né, as redes de rádio, de televisão, quando vai fazer um pronunciamento oficial e tal. Então, mas perceba que a presidência realmente é algo bastante complexo, não é somente o presidente da República. Tá? Mas voltando para a Constituição, o que é que a Constituição traz sobre o presidente, o poder executivo? O primeiro tópico aqui que a gente precisa falar, obviamente, é eleição. Né? Como é que esse camarada chega lá? E a gente tem a eleição, essa é a diferença, né, básica de um presidencialismo, né, para uma monarquia ou de uma república para uma monarquia, que, diferente da monarquia, que é vitalício, né, é hereditário, a ideia do presidencialismo da república é que haja uma alternância, né, ou seja, sejam temporários, sejam eleitos, né, mandatos, não tenha nem ligação com a questão de sangue, já o hereditário, e nem tenha a questão de ser perpétuo, de ser para sempre, que seja sempre temporário e que seja aquela pessoa eleita, né, pela maioria dos votos e tal. Então, é preciso, obviamente, para se estabelecer um presidencialismo numa república, é preciso, obviamente, tratar de eleição, certo? Que pode ter algumas formas, né, disso ser concretizado, a gente poderia ter uma eleição indireta e tal, mas no nosso caso do Brasil, a gente tem a eleição direta, né, o voto secreto, direto, universal, periódico, que é uma cláusula pétrea, inclusive, um direito político, né, exercício de soberania nacional, que a Constituição trata ali no artigo 14. Né? Então, uma vez que esse direito ao voto é estabelecido, tá, é assim que a gente também vai eleger o nosso executivo, a presidência e o vice-presidente, a partir do princípio majoritário, que a gente viu, falou um pouco sobre isso quando a gente falou do legislativo, porque no caso do legislativo, nós temos a aplicação do princípio majoritário no Senado, mas nas outras casas legislativas nós temos a aplicação do princípio proporcional. O majoritário é o mais simples de todos, é aquela ideia básica, né, de que vai ser eleito quem tiver a maioria dos votos. 50% mais um dos votos válidos vai fazer com que a pessoa seja eleita, certo? E é assim, portanto, que nós fazemos no Brasil a nossa eleição para o nosso executivo, uma eleição direta, onde o cidadão vota diretamente, né, no seu candidato, não é nem indireta, através de uma eleição, por exemplo, no parlamento, nem também votamos em chapa, nem nada disso. A gente vota no candidato, né? Agora a gente tem que atentar que a gente vota no candidato e vota no vice também, tá? E depois a gente já viu que na história do Brasil que a coisa pode se complicar, né? Infelizmente essa galera na hora de fazer as composições, né? Eles pensam só em número de votos e aí não pensam muito em pessoas que compactuam com as mesmas ideias e tal, e depois que é eleito, aí o negócio pode sair ruim, tá? Então, a gente vota de forma direta, né, e é eleito pelo princípio majoritário. Nossa Constituição vai falar bastante sobre isso aí no artigo 77, né, a eleição do presidente e do vice-presidente. Então, você percebe aqui que, inclusive, o parágrafo primeiro vai dizer que a eleição do presidente importará a do vice-presidente com ele registrado. E perceba, isso é uma opção, né? Isso é uma opção constitucional. A gente poderia ter, vai na urna e vota no presidente e depois vota no vice-presidente. Isso poderia acontecer também, mas não foi a opção. Por um lado, poderia parecer interessante, né? Porque você saberia que estava votando também para vice-presidente, mas por outro poderia levar, considerando que a voto seria direto, poderia levar a algumas situações bastante delicadas também, né? Você eleger inimigos políticos ou pessoas de ideologias totalmente diferentes, enfim, que, considerando aí as composições, na verdade é o que termina acontecendo, né? Então, essa eleição realizar-se simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, por isso que a gente tem sempre eleições no primeiro domingo, né, de outubro. Então, a nossa Constituição
desce a esse detalhe, dizer quando vai ser, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Então, segundo turno, pode ser que não haja, mas havendo, a Constituição também estabelece que é no último domingo. Né? Então, sempre primeiro domingo, último domingo. Se tiver segundo turno, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Né? Então, a gente sempre elege no ano antes, né, do mandato terminar. O mandato agora, a gente vai ter eleição aí, né? O mandato termina em dezembro, né? Ou seja, no ano que vem o mandato terá terminado, então tem que ser nesse ano a eleição, né? O que traz aí algumas discussões, né? Principalmente para o executivo, a pessoa, se for candidata à reeleição, ela está com a máquina, né, na mão, quanto isso é bom, quanto isso é ruim, quanto isso pode impactar na questão mesmo da igualdade, né, na eleição, enfim, tem toda uma discussão sobre isso aí, tá? Então, a eleição do presidente da República importará do vice-presidente, com ele registrado, determinação constitucional, que ele disse que não precisaria necessariamente ser assim, tá? Já vi uma discussão sobre esse parágrafo, no sentido de dizer, oh, isso aí não viola o princípio da eleição de voto direto, né? Porque o voto direto, em tese, é você votar na pessoa especificamente que você quer que ganhe, né? Quando você vota no presidente, mas você não gosta muito do vice-presidente, você está votando nele mesmo assim, isso seria um voto direto? Ou isso seria algum tipo de violação ao voto direto? Tá? E o fato é que a nossa Constituição estabeleceu que a gente vota na chapa, então o direto aqui para o executivo não pode ser entendido como na pessoa, tá? E sim na chapa. Então, a gente vota diretamente na chapa, sabendo quem são as pessoas, ainda que a grande maioria, muitas vezes, nem se importe de saber quem é o vice. Tá? Será considerado eleito o presidente candidato que registrado obtiver maioria absoluta de votos. Então, é isso que é o princípio majoritário, está previsto aqui no parágrafo 2º, certo? Então, veja aqui uma coisa importante que passa meio batido. Candidato registrado por partido político. Então, nós não podemos, no Brasil, ter candidaturas avulsas. Para se candidatar, é preciso estar filiado a partidos políticos. Essa é também uma opção aqui no Brasil, não necessariamente todos os países do mundo isso adota, salvo engano, Estados Unidos da América, por exemplo, pode haver candidaturas avulsas, né, de pessoas que não tenham registrado em partido político, apesar de lá também ainda ter aquela questão, né, praticamente só tem dois partidos, os democratas e os republicanos, os outros partidos eles quase não são falados e tal, mas aqui no nosso caso não é possível, inclusive isso é uma das condições, né, da candidatura, né? Se você for ver lá no artigo 14, ali, quando fala de candidatura, de tudo, vai dizer da obrigatoriedade, né, da pessoa ser filiada a um partido político para se candidatar, e aí o princípio majoritário, né, absoluto de votos não computados, os em brancos e nulos, ou seja, somente os votos válidos. E aqui tem uma fake news que de vez em quando vê aí, né, que diz, se a maioria votar branco, votar nulo, se a maioria anular seu voto, a eleição vai ser anulada. E não é isso, na verdade. Né? Quando fala assim, sobre a maioria anular, votos nulos, vai anular a eleição, não. O anular, que é verdade, é se o Tribunal Superior Eleitoral anular votos, então se ele verificar fraude em votos, urnas fraudadas, sei lá o que tiver, se o tribunal vier a anular votos, e isso foi em número, né? Mais da metade, aí a eleição é anulada. Não é se nós formos nas urnas e anularmos os nossos votos, a eleição será anulada. Né? Isso, na verdade, vai facilitar para quem for eleito, porque considerando que você só conta os votos válidos, observe que o número de votos para ser eleito vai ser bem menor, né? Porque a maioria vai estar branco e nulo, e esses não serão computados, certo? Se nenhum candidato, é que vem o segundo turno. Né? Quando é que acontece o segundo turno? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, ou seja, o primeiro turno, fazer a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados. Né? Então, os dois tiverem mais votos na primeira eleição, no primeiro turno, vai para o segundo turno, a gente sabe bastante disso. E, considerando ser eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, a mesma regra, né? No segundo turno, você vai aplicar aqui, certo? Então, você tem a previsão aí do segundo turno, que será no último domingo, né, de outubro, como nós vimos lá no caput desse artigo 77, certo? Lembrando que isso aí, galera, da perspectiva de executivo, isso aí só vale para
municípios, falando de município, né? Porque no Brasil, estado, isso não precisa nem falar, mas município, por exemplo, para o executivo, só se tiver municípios com mais de 200 mil habitantes, né? Senão você não tem, só tem um turno, mesmo que você tenha ali o candidato mais votado vai ganhar em turno único mesmo, tá? Não é todo município que vai ter segundo turno, não. Agora, a Constituição, ela vai se preocupar aqui com uma coisa que a gente assim, não pensa muito, né? Mas se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, o que é que vai fazer? Aí você vai convocar a desarmonização de maior votação. Porque, veja, se o candidato, né, morre no primeiro turno, existe, beleza, ele sai da eleição e a eleição vai acontecer com os outros que restarem. Né? Então, os candidatos vão desistindo aí pelo meio do caminho, não traz nenhum problema. Agora, 2-1 para o segundo turno. Se um deles morrer, né, esse é o problema que a Constituição está pensando aí, porque se dois foram para o segundo turno e um deles morre, né, perceba que não seria legítimo você simplesmente, o Estado simplesmente eleger o que não morreu. Né? Porque esse que não morreu, ele não teve a maioria absoluta dos votos. Tanto não teve que ele está indo para o segundo turno com o outro. Então, faz-se necessário fazer o segundo turno, mesmo com a morte, né, de um dos dois candidatos. E aí vem, beleza, mas qual dos outros serão convocados? E aí você vai convocar o terceiro, né? Resumidamente aqui está o terceiro colocado. Então, o primeiro, o segundo foram para o segundo turno, um desses dois morre, eu vou ter que fazer o segundo turno, porque eu não posso dar posse ao camarada que sobreviveu, que não teve a maioria dos votos para garantir, né, a legitimidade democrática, eu vou precisar fazer o segundo turno, eu vou chamar o terceiro da fila, tá? Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se ao mais idoso. Né? Isso aqui tem gente que não sabe essa curiosidade, que o critério de desempate, né, principal para executivo é o mais idoso. Né? Que a Constituição está falando da hipótese de empatar para o segundo turno, mas isso vai terminar se aplicando em várias situações aí, além dessa hipótese do segundo turno, certo? Então você tem esse critério de desempate aí por idade, uma ideia, né, básica de que o mais idoso, ele é mais experiente, ele está mais qualificado, ele está mais não sei o quê, tal. O que é verdade, né? Mas pode ser verdade por bom e por ruim. Né? Se for um cara corrupto, ele também está mais especialista na corrupção, ele sabe mais onde as cobras dormem. Tá? Enfim, é uma coisa que é uma faca de dois gumes. Né? Você pode ser uma experiência para o bem ou uma experiência para o mal. Né? Então, de toda forma, esse é o critério que a nossa Constituição escolheu. E aí vem o artigo 82, perceba que os artigos não estão necessariamente na ordem, né? Eu tentei separá-los por assunto, para ficar mais óbvio de a gente enxergar aqui. O 82 fala do mandato, né? Então, eleito, né, que ganhar a eleição, passando o primeiro e segundo turno, ele vai ter um mandato de 4 anos, certo? E aqui, observe, terá início em 5 de janeiro do ano seguinte, galera. Isso aí, muita atenção nisso aí, que isso aí foi não, né? É uma novidade. Por quê? Porque antes, isso aí foi feito ano passado, né? Que a gente teve essa emenda constitucional, coisa bastante recente, inclusive é a primeira vez que, no caso do Executivo Federal, isso vai se aplicar. Porque antigamente era era no dia 1º de janeiro. Não era no dia 5 de janeiro, era no dia 1º de janeiro. E isso trazia várias probleminhas assim, não era um problema jurídico, meu Deus, não. Eram problemas mais práticos mesmo, né? de janeiro, 1º de janeiro, o dia logo após o Réveillon, né? Dia 31 de janeiro é Réveillon, é feriado e tal. Então você tinha várias questõezinhas práticas mesmo, até pensando neles, né? Até as pessoas, né, participarem lá, então você conseguir que sua base eleitoral esteja, que seus apoiadores se dirijam para Brasília, para a festa da posse. Então, tudo isso trazia alguns probleminhas de origem mais práticas e políticas do que necessariamente jurídicas. Então, a nossa Constituição foi alterada no ano passado, algumas alterações, não foi só essa emenda não foi só para isso. Mas já que eles iam, né, trazer
algumas novidades, eles também mudaram essa questãozinha. Então, é um assunto aí que a gente pode esperar aí nessas provas aí, né, para frente, pegadinha, que gosta dessa coisa de data e tal, porque essa é uma mudança bem famosa, ficou bem famosa, porque desde sempre foi no 1º de janeiro, né, por um motivo muito simples. A ideia era que o eleito não perdesse um dia de seu mandato. Então, que nada dia 5, dia 1º eu já quero sentar na cadeira e pegar minha faixa e ser o presidente. Então, pela lógica, né, de quem está se elegendo, ele está abrindo mão aí, né, de 5 dias aí. Então, sempre se fez questão de ser no 1º de janeiro. E aí, depois de muito tempo, a galera realmente abriu mão, né, entre aspas, aí, desses 5 dias, porque ele perde agora, mas ele vai ganhar quando ele também sair, né? Porque ele também só vai passar a faixa para o próximo, né, 5 dias depois, né, da virada do ano. Mas isso aí foi feito agora e é bom ficar atento aí. Esse mesmo artigo 82, ele já foi um artigo muito famoso. Por quê? Porque foi exatamente esse artigo 82, galera, que foi o artigo mudado quando lá em 94, né, com Fernando Henrique Cardoso, houve a questão da reeleição. Então, assim, não era possível a reeleição. A nossa Constituição, no seu texto original, ela não previa a reeleição, certo? E aí, lá em 90, no final do mandato de Fernando Henrique Cardoso, falei 94, não, mas 94 ele entrou, né? Então, na verdade, foi de 97 para 98, né? Que ele foi eleito em 98. Deve ter sido ali no final de 97, né? Foi a famosa emenda da reeleição. Esse artigo 82, ele tinha uma redação, não me lembro exatamente como era que ficava, mas ele falava expressamente o mandato do presidente da República, o que vedada a reeleição. Então havia uma vedação expressa à reeleição, escrita. O mandato, inclusive o mandato, da maneira que saiu a Constituição do Forno, além de não ter reeleição, o mandato era de 5 anos, né, no governo Sarney. Aí logo ali foi mudado para 4 anos, né, inclusive a mudança para 4 anos foi uma emenda de revisão, não foi emenda de reforma, foi o Poder Constituinte derivado revisor, né, que foi aquela possibilidade que a gente teve de revisar a Constituição toda e que já acabou. Então, aquela revisão, uma das revisões, tirou o mandato de 5 anos e colocou o mandato de 4 anos, que era também, foi uma alteração nesse artigo 82. Aí depois, com o Fernando Henrique, foi que teve a alteração, aí já é a reforma realmente, a emenda de reforma, né, de revisão, que mudou, possibilitando a reeleição. Porque o que tinha antes era que o mandato era de não sei quantos anos, primeiro 5, depois 4, mas sempre tinha escrito vedada a reeleição, vedada a reeleição, vedada a reeleição. Mesmo tendo mudado o prazo, essa palavrinha lá, vedada a reeleição, continuava. Aí depois, com o Fernando Henrique Cardoso, foi feita uma emenda que tirou essa palavra da Constituição, esse termo. Então, a partir daí, é que ficou permitida a reeleição. É engraçado que, como a gente fala que a reeleição foi permitida, normalmente as pessoas ficam procurando qual é o artigo que autoriza. Ah, tem que ter um artigo aqui que diz, olha, pode. Não, mas foi o contrário. Existia uma expressão, né, explícita que vedava e essa expressão foi tirada, simplesmente. Então, você não tem escrito na Constituição é autorizada, a partir de agora está autorizada a reeleição. O caminho foi inverso. Existia um dispositivo, um trechos, em termos que proibia, e aí não tinha reeleição, e esse termo foi apagado. E agora, então veja que esse artigo 32 já sofreu 3 mudanças importantes. Primeiro que ele previa 5 anos, foi para 4. Depois ele vedava a reeleição, isso foi apagado. E agora ele mudou do dia 1º de janeiro para o dia 5 de janeiro, que é, né, quando nós teremos aquela sessão que a gente assiste, né, algumas pessoas assistem, onde há a transmissão, né, da faixa do presidente da República. Né? Então, ano que vem, no dia 5 de janeiro, nós teremos. Tá? Bem, e a posse? Nesse dia 5 de janeiro, o que é que vai acontecer? Aí eles tomam posse em sessão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, não é a Câmara, não é o Senado, como a gente falou do Poder Legislativo, a gente viu que o Congresso Nacional tem competências próprias, então eles vão tomar aquela sessão de posse, eles recebem a faixa e eles vão
tomar posse, e eles prestam um compromisso de manter, defender. Isso aqui, galera, é interessante, se vocês ano que vem, no dia 5 de janeiro, vocês forem assistir a posse do presidente da República, observe que ele vai repetir exatamente isso. Ele fala um monte de coisa, mas lá no meio, em determinado momento, ele vai dizer que ele promete manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, integridade e independência do Brasil. Então, alguns autores dizem que, inclusive, é obrigado a falar sobre. Não é facultativo, precisa repetir essas palavras aí, né, a partir mais ou menos aqui do manter até aqui o final. Certo? Então, ele vai precisar repetir isso aqui. Agora, veja aqui, se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Uma situação que a gente não espera, né, que aconteça. Então, o cara ganhou a eleição, e aí passa 10 dias, não aparece nem ele, nem o vice-presidente. Porque pode ser que o presidente não apareça, esteja doente, ou, inclusive, Tancredo Neves, né, que nem chegou a tomar posse, salvo engano, que tomou posse já foi Sarney. Mas aí o cargo não está vago, né? Porque o cargo vago é quando não está nem o presidente, nem o vice-presidente. A gente vai falar aí no próximo slide sobre essa questão exatamente da vacância, né, e do impedimento. Então, se nenhum dos dois aparecerem em 10 dias, a gente não imagina que vai acontecer, né, mas, sei lá, este é declarado vago. E se for declarado vago, o que acontece? A gente vai ter que ter outra eleição, certo? Por quê? Porque aí o presidente não existe, não tomou posse, e o vice-presidente também não tomou posse. Então, aí a solução constitucional, que a gente vai ver, né, quando a gente falar no próximo slide, vacância e impedimento, né? Impedimento, vacância, aí há outra eleição, certo? Que neste caso aí, considerando que é nos 10 primeiros dias do mandato, de 4 anos, nós vamos ter outra eleição direta, em 90 dias. A gente vai ver que a Constituição ela divide. Se for a vaga nos 2 primeiros anos do mandato, é de um jeito, se for nos 2 últimos anos do mandato, é de outro jeito. Como eu estou falando dos 10 primeiros dias, eu estou nos 2 primeiros anos do mandato, então aí a solução vai ser eleição direta. Tá? E uma vez assumido, galera, o presidente não poderá, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, uma vez que ele assumiu, ele não pode se ausentar do Brasil por mais de 15 dias sem autorização do Congresso ao sistema de freios e contrapesos. O presidente da República está sendo aí controlado, né, pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo, e se ele faz isso, o cargo é considerado vago. De novo, novamente, é a vacância do cargo. Tanto aqui nos 10 dias é a vacância, quanto aqui mais de 15 dias sem autorização. Então, o presidente pode até ficar mais de 15 dias fora do país, mas aí ele tem que ter autorização do Congresso. E uma pegadinha muito comum é, ele não pode viajar nunca sem autorização. Ele pode, se for menos de 15 dias. O que a Constituição diz é que se for por período superior a 15 dias. Então, se for menos de 15 dias, ele pode ir sem autorização. Se for mais de 15 dias, ele também pode ir, mas desde que ele tenha autorização. Tá? E se ele não tiver, aí também se considera que ele perdeu o cargo, e o cargo também é declarado vago, certo? Se for o presidente e o vice. Se for só o presidente que viaja sem autorização, o presidente sai e o vice assume. Não vou responder, não é a chapa que vai responder, a menos que os dois façam isso aqui juntos. Aí a gente vai ter a vaga do cargo. Tá? Mas se é só o presidente que faz, o vice vai assumir. Ele está aí para isso, certo? Para assumir toda vez que o cargo for vago. E é exatamente o que a gente vai ver agora. Essa questão aí de vacância e impedimento. São coisas diferentes, tá, galera? Cuidado aí com esse slide, porque é muita pegadinha, muita questão que troca esses conceitos, tá? Uma coisa é a substituição, outra coisa é a sucessão. Substituição é no caso de impedimentos. Isso aqui, a ideia é que substituição e impedimentos, ou seja, os impedimentos que levam à substituição, são coisas sempre temporárias. Então, impedimento é algo que é temporário e, portanto, a substituição é algo temporário também. Por exemplo,
presidente da República, ele viaja para fora do país. Então, isso é um impedimento, ele está fora do país. Nós temos o vice, que substitui ele. Quando ele retorna, retornou, está tudo certo. É sempre temporário o impedimento e, obviamente, a substituição, que é a solução para o impedimento. O presidente da República sofre um acidente, vai fazer uma cirurgia, né, que inclusive até acontece com bastante frequência. Ele está impedido de exercer o cargo, ele é substituído temporariamente pelo vice-presidente da República. E é isso que quer dizer que é substituir o presidente, no caso de impedimento, o vice. A função do vice, substituir o presidente no caso de impedimento. Mas eu tenho uma outra hipótese que não é temporário, que é a hipótese da vaga. Vaga é diferente de impedimento, que a vaga aqui não é mais temporária. E aí, se não é temporário, não é mais substituição, é sucessão, que também é do vice. Diz aqui, né? Suceder-lhe-á quem? O vice, no caso de vaga. Então, perceba que é o vice-presidente que substitui no caso de impedimento ou que sucede no caso de vaga. Qual é a diferença disso que eu botei aí em amarelinho para isso que está nessa outra cor, que eu não sei que cor é? É a temporariedade ou não. Até aqui a vírgula é temporário. A partir de cá não é mais temporário, é realmente a situação do impeachment, por exemplo. O presidente sofre impeachment, é vaga. O vice-presidente sucede, ele não substitui. Então, como a gente teve aí, né, recentemente, Dilma Rousseff sofreu impeachment, causou a vaga, não é o impedimento, e Michel Temer sucedeu ela, não é substituição. Certo? Então, essa é uma diferença. Inclusive, tem muita questão aí que gosta de trocar esses conceitos e tentar, né, atrapalhá-los. Então, essa, galera, é a primeira função do vice-presidente. É ser o reserva. Essa é a primeira função. Você tem que ter o reserva ali. Por quê? Porque isso aqui pode acontecer. Isso aqui pode acontecer. E eu preciso saber quem é que vai assumir imediatamente ali, sem ter que fazer uma eleição, sem ter que... Não precisa de uma coisa simples para resolver. Então, a gente elege o vice-presidente já para isso. A função básica dele. Agora, o vice só vai fazer isso? Não. O parágrafo único diz: o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, então a gente pode ter alguma lei complementar dando alguma atribuição, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, o vice-presidente ele pode ser mandado pelo presidente da República para visitar um país, para fazer uma visita, tal coisa. Ou seja, ele pode ser dado a ele muitas funções, né, que o presidente pode determinar. E, inclusive, o vice-presidente, em alguns casos, né, alguns autores dizem que ele poderia até ser um ministro, né, se colocar no ministério, para não ficar ali tão paradão. A gente teve isso não na presidência, não lembro de ter, mas aqui no governo do estado da Bahia a gente teve isso. Né? Salvo engano, esse João Leão, ele era vice, mas ele também foi dado alguma secretaria a ele. Porque às vezes o vice fica ali, né, não faz nada, gastando dinheiro e andando para lá e para cá e pousando para foto e sem muitas atribuições. Tá? Porque realmente a principal atribuição dele é garantir que haja substituição e sucessão sem muito trauma, né? Sem ser uma coisa muito difícil de se fazer. Mas, assim como o presidente pode sofrer um impedimento ou uma vaga, o vice-presidente, galera, também pode sofrer um impedimento e pode sofrer uma vaga. E aí, se isso acontecer, o que é que a gente tem? A Constituição trata disso aqui ó, no artigo 80. Aí ela já fala da linha sucessória completa. Que aqui está parando no presidente. O presidente sofreu um acidente. O presidente sofreu impeachment. Você tem o vice. Agora, se o presidente e o vice sofrerem um acidente, ou o presidente e o vice sofreram impeachment, como é que fica? Aí vem a linha sucessória. Em caso de impedimento do vice e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, então, em caso de impedimento, situação temporária, ou vacância, situação, né, vaga, vacância, vaga, situação, né, permanente, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência
E aqui eu tenho a linha sucessória. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a linha sucessória da presidência da República? E o termo sucessória não está muito correto, não, gente. É por falta de uma palavra melhor. Né? Porque sucessória remete exatamente aqui à sucessão sempre vaga, e a gente vê que impedimento também pode ser. Né? Então, na falta de um nome melhor, eu botei aí a linha sucessória, que é o nome mais usado, mas tecnicamente não seria correto. Qual é essa linha sucessória completa? É presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, essa é a linha sucessória da presidência da República, que serve tanto para os impedimentos, pode ser uma coisa temporária, então, por exemplo, viajam o presidente e o vice-presidente. Aí o presidente da Câmara, no caso de impedimento, substitui eles. Mas sofre impeachment o presidente e o vice-presidente. O presidente da Câmara, no caso de vaga, sucede eles. Tá? Então, essa linha aqui pode ser aplicada tanto nos impedimentos, nas coisas temporárias, quanto nas vacâncias, nas coisas definitivas. Tá? Esse artigo 80, galera, ele vai trazer uma implicação em um outro assunto que também é bem importante na Constituição, que está lá previsto no artigo 12, parágrafo 3º, tá? Que é aquela questão dos cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. Se você pegar o artigo 12, parágrafo 3º, você vai ver lá que tem uma listinha lá, alguns incisos, que falam de cargos que só podem ser assumidos, só podem ser exercidos por brasileiros natos, ou seja, não se aceita brasileiros naturalizados exercendo esse cargo. E a maioria dos incisos que estão lá tem a ver com isso aqui. Ou seja, quem é que está lá? Presidente, vice-presidente, só podem ser brasileiros natos. Mas aí vem presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente nessa ordem. Inciso 1, presidente e vice. Inciso 2, presidente da Câmara. Inciso 3, presidente do Senado. Inciso 4, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí depois você tem mais 3 lá, né, que é chefe de diplomacia, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Tá? Mas esses 3 aí é por outros motivos. Mas perceba que essa primeira parte dos cargos privativos de brasileiros natos, elas coincidem exatamente com a linha sucessória da presidência da República. E aí, quando a gente estuda os cargos privativos de brasileiros natos, quando a gente estuda o direito de nacionalidade, a gente vai estudar isso ainda, a gente vê essa questão dos cargos privativos de brasileiros natos, existem 2 formas, né, que os professores aí utilizam para ajudar você a decorar, a lembrar disso, né, na hora da prova. A primeira forma é dizer que são os representantes dos 3 poderes. Então, por que eles são brasileiros natos? O que a Constituição exige? Porque o presidente e vice representa o executivo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado representa o legislativo, e o Supremo Tribunal Federal representa o judiciário. Então, a ideia da Constituição é que os representantes, né, as cabeças dos 3 poderes, sejam brasileiros natos. Bem, é uma forma interessante de você lembrar, né? Na hora da prova, contanto que você lembre, não é, beleza, está valendo. Mas eu acho que esse não é o motivo. Eu acho que o motivo não é ser representante de poder. É porque, na verdade, quem é que representa o poder? Não é só o presidente da Câmara, são todos os deputados. Não é só o presidente do Senado, são todos os senadores, né? Eles são representantes do poder. E lá só fala do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Então, eu tenho para mim que o motivo pelo qual existe essa exigência funcional para ser brasileiro nato nesses cargos aqui é porque você quer proteger apenas o cargo de presidente. Então, o importante, eu acho que essa é a intenção da Constituição. O importante é que o presidente da República seja brasileiro nato. Mas como essa galera toda está na linha sucessória, eu não poderia dizer só que o presidente é brasileiro nato e liberar o vice-presidente naturalizado. E se o presidente morrer, quem vai assumir o vice? E ele seria naturalizado. E se o vice morrer, quem vai assumir? O presidente da Câmara. Então, se eu não dissesse isso, eu teria um presidente naturalizado de toda forma. Então, perceba que se eu não fechasse todas essas possibilidades, eu poderia arriscar
ter o presidente, em algum momento, brasileiro naturalizado. Então, não bastava dizer que o presidente tem que ser naturalizado. Tem que ser nato, desculpe. Eu tenho que falar do presidente e de todo mundo que está na linha sucessória. Então, me parece que esse é o real motivo de por que a Constituição fala que só pode ser brasileiro nato. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, você tem exatamente essa linha sucessória lá também, quando você fala dos cargos privativos de brasileiros natos. E aí me parece que o motivo constitucional é para proteger o cargo de presidente da República. Um presidente é que é importante que ele seja brasileiro nato. Certo? E aí eu tenho que colocar todo mundo, senão eu taparia, fecharia uma porta e abriria uma janela. Né? Isso aí o tiro iria sair pela porta. Agora, uma coisa importante da gente saber, que às vezes, né, a pessoa quando lê isso aqui, a pessoa termina se perdendo um pouco disso, é o seguinte: o único, no caso de impedimento, é temporário sempre, porque impedimento, substituição é temporário. Mas no caso de vaga, o único daí dessa linha que assume em definitivo e fica até o final é o vice. A partir daqui, do presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, ele vai assumir temporariamente. Por quê, galera? Porque, bem, vamos lá. O presidente viaja. Aí o vice assume, bem, viaja, impedimento, já vai ser temporário, porque ele vai voltar e vai ficar tudo boa. É uma coisa, o presidente e o vice viajam. O presidente da Câmara assume. Bem, viajar, impedimento, já vai ser temporário, aqui não tem problema. Nos impedimentos não tem problema, porque já é temporário por natureza. Você tem que ficar ligado na questão da vaga. Então, o presidente morre, sofre impeachment. O vice assume. Ele fica até o final do mandato. Então, o vice fica definitivo. Agora veja, o presidente morre e o vice também. Ou o presidente sofre impeachment e o vice também. Abriu a vaga. Quem assume? O presidente da Câmara. A partir daqui, não é para sempre. Não é definitivo. Por quê, galera? Porque eu não posso transformar um deputado em presidente da República. Ele não foi eleito para isso. O princípio que elege um deputado é o princípio proporcional. Um camarada desse aqui pode ter sido deputado com 100 mil votos. O presidente da República tem que ter quantos votos? 40 milhões de votos para se candidatar? Então, como é que eu vou transformar um deputado em presidente da República? Mesma coisa Senado. O presidente do Senado. Supremo nem se fala, né, que não tem nenhum voto. Então, tem que ter cuidado, porque esses três daqui, no caso de vaga, ou seja, no caso de sucessão, eles não ficam para sempre. O único que fica para sempre é o vice, porque essa é a função dele. Suceder no caso de vaga. Sucedeu, acabou, ficou até o final do mandato. Agora, se por acaso o vice também morre, o vice também sofre impeachment, ou seja, o vice também abre a sucessão, e aí eu tenho que entrar aqui na linha sucessória, a partir daqui é temporário, que é o que a gente chama de mandato tampão, certo? Porque veja o que diz aqui o artigo 81. Vagando, então eu estou falando da vaga, não estou falando mais de impedimento, estou falando só da vacância, os cargos de presidente e vice, então tem que ter o vice, porque se for só presidente, o vice assume e fica até o final. Mas se vagar os dois, aí se chama o presidente da Câmara, beleza, mas o presidente da Câmara vai se transformar em presidente? Não pode. Então, o que a Constituição diz? Faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai assumir temporariamente até se fazer uma nova eleição. Porque simplesmente eu não poderia transformá-lo em presidente da República, porque eu estaria subvertendo aí, né, a própria democracia. O cara está chegando lá sem ter a maioria dos votos, né, que a gente acabou de ver que o princípio majoritário da maioria dos votos válidos. Então, tem que ter cuidado com isso aí, tá? Porque com relação ao impedimento, tranquilinho, porque impedimento já é temporário, a substituição, beleza. Mas com relação à vacância, à sucessão, o único que realmente fica, e fica, é o vice-presidente. Então, vamos dar um exemplo. Dilma, né, teve impeachment, vacância, Michel Temer assumiu. Ele ficou até o final. Mas vocês lembram que quando estava para ter o impeachment de Dilma, a gente tinha a galera falando, né? O
primeiro tira ela, depois tira Michel Temer, né? Quem acreditou, acreditou. Mas vamos imaginar que tivesse acontecido. Na hora que o Michel Temer assumisse, houvesse o impeachment de Michel Temer também. Aí eu teria a vaga dos cargos de presidente e de vice. Aí eu entraria no presidente da Câmara. Mas ele não ia se transformar em presidente. Ele ia ficar lá até fazer uma nova eleição. Certo? Que aqui diz, facear nova eleição, 90 dias depois da última vaga. Só que, lembra que eu falei no início que o mandato é de 4 anos e a Constituição divide 2 primeiros anos, 2 últimos anos? É exatamente o que esse parágrafo primeiro vai falar aí. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa coisa da eleição, né, como é que ela vai acontecer? Ocorrendo a vacância nos 2 anos, nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. O cuidado aqui, como é que vai ser? Não, a vaga de vice fica solta. Você não tem o vice do vice. Só vai até o vice. Certo? Então, Michel Temer ele assumiu, por exemplo, e não tinha mais vice-presidente. A gente só tinha o presidente da República, era ele. Se desse alguma coisa com ele, aí você já tem que entrar nessa linha sucessória. Você não tem o vice do vice. Tá? Fica sem vice. Realmente. Agora, que cuidado com essa eleição, porque perceba aqui que a lei fala nos 2 últimos anos. Então, como é que isso aqui vai acontecer na prática? Vamos imaginar que a gente tem a eleição, né, no dia 5 de janeiro, assume lá o presidente, o vice-presidente, tá, beleza. Aí no dia 6 eles morrem, os dois morrem. Eu estarei, né, nos 2 primeiros anos do mandato. Né? No dia 6, não tem nenhum ano do mandato, no dia 6 morre os dois, eu estou nos 2 primeiros anos. Se for nos 2 primeiros anos, acontece o que está aqui no caput, facear eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, sendo nos 2 primeiros anos do mandato, o que acontece? A gente vai chamar o presidente da Câmara, ele vai assumir temporariamente, mas ele vai convocar a eleição em 90 dias. Então, nós teremos 90 dias aí de campanha eleitoral, mais ou menos, né? Porque, na verdade, são os 30 últimos que é a campanha, mas nós teremos, de novo, todo o processo eleitoral, campanha, propaganda política, candidato, chapa, presidente, vice, blá, 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 blá. E em 90 dias, nós vamos às urnas novamente e vamos eleger um outro presidente. Então, se o presidente assume, ano que vem, a gente tem eleição agora em outubro, chega no dia 5 de janeiro, que a gente já viu que a data, ele assume. No dia 6 morre ele e o vice. Em 90 dias de 2023, ou seja, janeiro, fevereiro, março, até abril aí, mais ou menos, do ano que vem, nós iremos novamente às urnas e vamos votar novamente em presidente e vice-presidente. Uma eleição normal, certo? Mas isso se for nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque se for nos 2 últimos anos, o que está aqui, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, imagine que Bolsonaro e Mourão morram agora. Nós estamos agora nos 2 últimos anos, não estamos nos 2 primeiros. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias, não são 90, e pelo Congresso Nacional, ou seja, nós teremos uma eleição indireta. Então, se Bolsonaro e Mourão morrerem agora, em 30 dias, nós estamos nos 2 últimos anos do mandato, nós estamos no último ano, literalmente, em 30 dias, o Congresso Nacional fará uma eleição indireta. Não somos nós, cidadãos, que iremos às urnas. O Congresso Nacional vai fazer uma eleição lá dentro da casa. Você vai ter uma espécie de disputa eleitoral, né? Vão ter os candidatos, os vices, eles vão fazer propaganda política, talvez uma propaganda um pouco menor, porque não vamos ser nós que vamos votar, mas nós vamos ter, obviamente, conhecimento e tal. E aí, os deputados e senadores, no dia e hora marcado, eles vão eleger.
Isso porque nós estamos nos 2 últimos anos. Tá? Então, veja que se for nos 2 primeiros anos, é uma eleição normal. Nós vamos às urnas em 90 dias e vamos votar de novo e vamos escolher. Se for nos 2 últimos anos, em 30 dias, uma eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Agora, e esses camaradas eleitos? Seja nos 2 primeiros anos, seja nos 2 últimos anos, olha o que diz aqui para a segunda, em qualquer dos casos, eleitos deverão completar o período de seus antecessores. E nem saiu o resto aqui, nem sei porquê. É isso aqui que é mandato tampão. Então, veja, nós estamos em abril. Vamos dizer que morreu. A gente vai ter aí uma eleição em 30 dias, então, em março, abril, maio, nós vamos ter, né, presidente e vice. Essas pessoas que foram eleitas em maio, elas só vão ficar até o dia 5 de janeiro. Ou seja, nós vamos ter uma eleição em maio, no Congresso Nacional. Em outubro, nós vamos para as urnas normalmente, vamos votar. E em 5 de janeiro, nós vamos ter a posse normalmente de quem ganhar em outubro. Então, essas pessoas são eleitas aí nesse meio tempo aí, e independentemente de quantos meses faltam, quantos dias faltam, se é nos 2 primeiros anos, se é nos 2 últimos anos, de toda forma, eles só vão completar os mandatos de quem abriu a última vaga. Você não começa 4 anos de novo. Por isso que não é mandato tampão. Eles vão apenas tampar o final do mandato. Como não pode ficar vaga até o final, a gente tem mais 10 meses aí de mandato, pode ficar vaga. E o presidente da Câmara não pode ficar sentado na cadeira de presidente da República 6, 7 meses, 8 meses, 10 meses. Então, essa é a solução que a nossa Constituição dá para o caso de vacância, tá? Que não é igual a impedimento, certo? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí, saber se a última vaga abriu nos 2 primeiros anos, você vai ter uma forma de resolver isso, 90 dias, eleições diretas, ou nos 2 últimos anos, 30 dias, eleições indiretas. Tá? Mas, nos 2 casos, só vai preencher o resto do mandato, certo? Bem, então, o cara foi eleito, assumiu, está aí. O que é que ele faz? Quais são as competências do presidente da República? Isso vem aí no artigo 84 da nossa Constituição. Quais são as competências do presidente da República? Tá? E é esse artigo 84 que eu disse, que depois dá para você fazer uma leitura e tentando identificar, né? É chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública, certo? Eu vou tentar fazer aqui, talvez, em alguns incisos com vocês, para até explicar, né, o que é que são essas chefias. Então, compete privativamente ao presidente da República, né? Aqui deveria, na verdade, ser até uma competência exclusiva, né? Mas como tem alguns que podem ser delegados, a maioria aqui é exclusiva, tá? Que não pode ser delegado. Mas tem 3 aí que são privativas realmente, aí a Constituição veio com esse dispositivo. Então, primeiro, o que é que ele faz? Nomeia e exonera ministro de Estado. É ele que escolhe, né, quem é o ministro. Quem é que pode, quem é que não pode ser colocado como ministro de Estado. Isso aqui eu diria que é uma função, talvez, de chefe de governo. Chefe de governo. Porque o que é governo, galera? Governo são as opções políticas internas. Então, como a gente faz, como a gente assistir aí começarem as campanhas eleitorais, que nós assistirmos as campanhas eleitorais, e ali eles vão falar o que é que eles vão fazer, o que é que eles não vão fazer e tal coisa, basicamente ele está ali falando de governo, né? Ó, se eu for governo, eu vou fazer isso, eu vou aumentar bolsas família para isso, eu vou eu vou fazer tal coisa para poder melhorar a economia, para poder diminuir a inflação, não sei o que, não sei o que. Isso são escolhas de governo, são escolhas políticas, direcionamentos internos, certo? O que é diferente de chefe de Estado, e como chefe de Estado, ele se dirige à comunidade internacional. Chefe de Estado tem a ver com o exercício de soberania, certo? E chefe da administração pública tem a ver com executar aquilo que foi escolhido no chefe de governo. É como se o chefe de governo estivesse em cima, nas escolhas
chefe de Estado é o mais diferente, o chefe de Estado é voltado para fora. A gente vai ver aqui alguns incisos que fica muito claramente que ele é chefe de Estado. Mas chefe de governo e chefe de administração pública, às vezes a pessoa pode confundir. O que eu digo é o seguinte, chefe de governo vem antes do chefe da administração pública. Chefe de governo são as escolhas políticas, discricionárias. Chefe da administração pública é executar aquilo que foi escolhido pelo chefe de governo. Então, é uma situação de causa e consequência. O chefe de governo é causa, a administração pública é consequência. A administração pública é mais prática, é mais de executar mesmo, de botar a mão na massa. Enquanto chefe de governo são opções políticas mais discricionárias, mais subjetivas. Né? Então, eu, pessoalmente, acho que a escolha aqui de ministro de Estado é chefe de governo, ele está organizando o seu governo, mas já tem a ver aqui com o chefe da administração pública também. Afinal de contas, depois cada ministro de Estado vai executar alguma coisa na sua própria pasta, né? Exercer com auxílio a direção superior da administração. É aqui também direto que é chefe de administração pública, né? Ele está exercendo a direção superior da administração pública. Então, esses dois é fácil. Iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos nessa Constituição. Aqui é iniciativa, né? A gente sabe que o presidente da República ele tem iniciativa para propor projetos de lei e, principalmente, ele tem iniciativa, ele é o único que, isoladamente, ele tem iniciativa para propor o quê, galera? Emendas constitucionais. Ninguém pode propor isoladamente emendas, só o presidente da República. Se for deputado e senador, a gente viu, né, na aula passada, ele tem que ter 1/3 de assinaturas. Um deputado só pode apresentar uma lei. O presidente também pode. Mas um deputado só não pode apresentar uma emenda constitucional. Só o presidente é o único que isoladamente pode. É uma questão de legitimidade democrática. Né? O presidente ele ganhou a maioria dos votos. O deputado, sim, o deputado às vezes se elege com 50 mil votos, assim, que é 60 mil votos num país que tem 200 milhões de habitantes. Então, como é que esse cara que teve 60 mil votos somente, como é que ele pode apresentar um projeto de mudar a Constituição? Por isso que o deputado não pode sozinho, nem o senador, mas o presidente pode. Uma iniciativa bem exclusivista. Não é só ele que pode apresentar, tá? É só ele que pode apresentar sozinho. Você tem os deputados, senadores, se coletar assinatura, e você também tem as assembleias dos estados, mas aí tem que ter vários deputados estaduais também assinando. Tá? Sozinho, só o presidente da República pode apresentar o PEC. Tá? Então, isso aqui tem a ver com talvez uma função de governo, depender da sua perspectiva, mas também eu diria que aqui é uma função de chefe de Estado, né? Porque o processo legislativo, quando se faz lei, né? O Estado está manifestando sua vontade constitucional, da lei. E aqui ele participa nessa. Isso aqui tudo tem a ver com o processo legislativo, né? Sistema de freios e contrapeso. Ó. Ele pode iniciar, ele vai participar, né, daquela fase de sanção e veto. Ele pode sancionar, como for feito, ou ele pode vetar projetos de lei total ou parcialmente, e aí, se vetar, volta para o legislativo, não é ele que dá a última palavra. E a emenda condicional, apesar dele poder apresentar sozinho, as emendas não passam por essa fase, elas vão direto do legislativo para a promulgação. Então, o presidente pode apresentar sozinho emenda? Pode, mas ele não se mete na sanção e no veto, não existe isso em emenda condicional. Tá? Uma outra função dele muito importante que está aqui, que eu botei aqui em amarelo, expedir decretos e dispor mediante decreto. Isso aqui, quando a gente estuda direito administrativo, a gente já teve aula aqui, né, nesse nosso grupo de estudo, é o poder regulamentar da República, o Executivo, ele vai regulamentar leis, ou seja, ele vai expedir decretos para a execução das leis, isso aqui é o chamado decreto executivo, ou ele vai dispor de decreto, ou seja, sem lei, e aqui é chamado de decreto autônomo. Então, tem os decretos executivos aqui e os decretos autônomos aqui. Mas os autônomos só nessas duas hipóteses aqui, certo? Agora, aqui vai ter algumas funções de chefe de Estado muito claras aqui. Isso aqui é chefe de Estado, manter relações com estados estrangeiros. Isso aqui é chefe de Estado, é celebrar tratados, convenções, atos internacionais. Aqui, chefe de Estado, né? Se for aqui estado de sítio, porque estado de sítio tem a ver com guerra.
pode ser chefe de Estado aí, mas também tem um pouco de chefe de governo, que aqui tem a ver com calamidade, aqui é intervenção federal, calamidade. Esses dois aqui a gente fica meio dúvida se é Estado ou se é de governo. Aqui é chefe de governo, né? Vai expor a situação do país, solicitar as providências, então aqui é uma situação de governo. Aqui também de governo. Aqui, né, tem a ver com o governo, mas como Forças Armadas tem a ver, né, com proteção das fronteiras, já seria aqui uma coisa de chefe de Estado também, aqui também governo de Estado. Quando a gente diz, é o presidente que nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui é por causa disso, aqui, ó. Vê que está aqui previsto na Constituição. Tribunal de Contas, né? Advogado-Geral da União, nomear magistrados do TRF, desembargadores do TRF, ele que nomeia, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, esses conselhos aqui são que já vimos, né, fazem parte da presidência da República. Declarar guerra, que é chefe de Estado, né? Declarar guerra, com certeza é chefe de Estado, não tem a ver com outro chefe. Eu falo de declarar guerra, falou de paz, tratado internacional, não sei o quê. Isso é função de chefe de Estado. Celebrar paz aqui, chefe de Estado, com decorações aqui para os governos, né? Tem alguns que você pode ficar meio sem saber. Forças estrangeiras, então aqui é chefe de Estado, né? Tem a ver com outros países. Plano plurianual, governo, chefe de governo. Aqui, chefe de governo também, que é a prestação de contas, lembrando que é o Congresso Nacional que julga as contas do presidente, não é o Tribunal de Contas, tá? Nesse caso, aquela pegadinha que eu já falei para vocês. Extinguir cargos públicos. Aqui é chefe da administração pública, organizar, tem a ver aqui com os decretos autônomos, editar medidas provisórias, chefe de governo, exercer outras atribuições. Veja que é uma lista exemplificativa, uma lista exaustiva. E aqui, acabava aqui, né? E recentemente a gente teve uma emenda constitucional que colocou aí, né, também em 2021. Isso aqui foi muito por conta da calamidade, da pandemia. Essa parte aqui da Constituição, 167, tem a ver com orçamento, com questões financeiras, orçamentárias, então, aqui dando a possibilidade do presidente manusear mais a questão de orçamento e tal. Isso aqui foi incluído no passado, não estava aí, tá? Acabava aqui desse inciso. Então, veja que quando você olha para o artigo 84, você tem aí uma noção de chefe de Estado, chefe de governo, chefe de administração pública, que você consegue visualizar mais quando você vê, né, os casos concretos aí, você consegue enxergar mais essas três chefias, e aí você percebe que realmente são coisas bem distintas, né? Não são coisas que dá para você confundir com muita facilidade, não. Claro, tem exemplos assim que você pode ficar meio em dúvida, mas mesmo nessas dúvidas, você consegue enxergar, né? O chefe de Estado tem que estar sempre falando de coisa internacional, relação com outros países, porque tem a ver com soberania. Se você está falando para dentro do país seu, aí você já está ou chefe de governo ou chefe de administração pública. Se for uma coisa muito abstrata, política e tal, provavelmente chefe de governo. Se for uma coisa mais prática, concreta, de manusear, de fazer, chefe da administração pública. E lembrando que chefe de Estado nós não temos nos governos estaduais e nem nos municípios, né? Bem, uma questão que se colocou aí é, beleza, isso é do presidente da República, né? Mas ele pode delegar? Aí nós temos o parágrafo único desse artigo 84, que traz a possibilidade de delegar. É por isso que eu falei lá no início, olha, essas competências aqui, a maioria delas é, na verdade, exclusiva. Algumas são privativas. Por quê? Qual é a diferença entre exclusivas e privativas? Exclusivas são indelegáveis. Privativas são delegáveis. Certo? Então, na verdade, o correto seria a nossa Constituição fazer dois artigos. Um artigo para dizer compete exclusivamente ao presidente da República, e aí viria a maioria dos incisos, e um artigo para dizer compete privativamente ao presidente da República, e nós teríamos esses três incisos. Porque o que diz aqui? O presidente da República pode delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, a quem? A qualquer pessoa, não. Aos ministros do Estado, PGE e advogado-geral da União, somente a esse. E eu já coloquei, eu copiei, tá aqui embaixo, os mesmos incisos que estavam lá, já vi os incisos. Então, o inciso 6, o que é que ele pode delegar? Dispor mediante decreto sobre, ou seja, os chamados decretos autônomos. E aí você tem lá a letra A e a letra B, né, que eu não botei aqui para não ficar muito grande.
mas é a possibilidade de decreto autônomo. Isso aqui é bem interessante, galera, porque é o seguinte, quando a gente estudava lá atrás o poder regulamentar, né, que eu falei a vocês que essa questão do decreto tem a ver com o poder regulamentar, a gente falava que esse parágrafo aqui ele já foi mudado. Tá? Antigamente não tinha esse inciso 6, não tinha essa redação, né, era uma redação bem diferente. Aí depois esse inciso 6 foi mudado para criar aqui o decreto autônomo, porque o decreto autônomo não tinha, não existia, só existia o decreto regulamentar. O decreto executivo, que é aquele decreto do inciso 4, que eu preciso, deixa eu voltar aqui, eu preciso de uma lei aqui, eu só tinha esse decreto aqui, ó, expedir decretos para sua fiel execução, ou seja, eu preciso de uma lei, e aí quando o Congresso fizer a lei, o presidente fazia o decreto. Só existia isso. Essa redação aqui é nova, não era assim, dispor mediante decreto, ou seja, não existia decretos autônomos, porque os decretos autônomos ganhou esse nome porque eles têm autonomia com relação à lei, eles não precisam de lei anterior. O presidente pode fazer direto por decreto essas duas coisas, tá? Então isso aqui não existia, só existia isso aqui. Então, esse inciso 6 não era assim, não falava de poder regulamentar. Aí o que a gente dizia? Que, observe que eu não tenho o inciso 4 aqui, né? O inciso 4 que só falava do poder regulamentar. Então a gente dizia, quando a gente estudava o poder regulamentar, que o poder regulamentar era indelegável. Só o chefe do presidente, só o chefe do executivo podia fazer. Só o presidente, só o governador, só o prefeito. Observe que só eles podem fazer isso aqui, que o inciso 4 não está lá, naquela delegação, certo? E antigamente o poder regulamentar se resumia a isso aqui. Então a gente falava, quando estudava direito administrativo, olha, poder regulamentar é indelegável. Só o chefe do executivo pode fazer. Aí o inciso 6 foi mudado e a gente passou a ter isso aqui, que também é poder regulamentar. Só que agora, em vez de ser o decreto executivo, é um decreto autônomo, mas é poder regulamentar. E acontece que esse inciso 6, ele é o quê? Delegável. Olha aqui. Pode delegar o inciso 6. E aí, com essa mudança, a gente não pode mais dizer que o poder regulamentar é indelegável. O poder regulamentar, ele não pode mais falar, ele é indelegável. E é delegável na metade dele, porque, veja, que o inciso 4 continua sendo indelegável. Então, o presidente, o prefeito, o governador, não pode delegar a função de expedir decretos executivos, que são aqueles que eu preciso da lei antes. Mas eles podem delegar o inciso 6, que são chamados decretos autônomos, que é esse que não precisa de lei anterior, que tem a ver só com organização interna. Tá? Então, cuidado com essa questão do poder regulamentar, porque quando esse inciso 6 foi criado dessa forma, e criou o decreto autônomo, que não existia, mudou a questão da delegação ou não do poder regulamentar. Antes era indelegado, eu cheguei a ensinar, o poder regulamentar é indelegado, ponto final. Esse inciso, essa mudança aí desse inciso 6, ela aconteceu em 2001. Né? 2001. Então, é uma coisa bem recente, né? Se você considerar que o direito 10, 21 não é nada, né? Então, é uma coisa bem recente. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque essa aí é uma alteração relativamente nova. Outra coisa que ele pode alegar, o inciso 12, aí não tem mistério, conceder indulto, comutar penas, audiência necessária, tal. Está aqui. E o inciso 25, que é esse aqui. Prover e extinguir os cargos de na forma da lei. Só com relação ao inciso 25, é engraçado porque ele fala, inciso 25, primeira parte. Qual seria a primeira parte? A maioria da doutrina vai dizer que é aqui, né? Prover. Prover, o presidente pode delegar. Agora, o extinguir não pode. Só que, como nada no direito pode ser muito simples, esse não poder extinguir aqui vai entrar em conflito, dizer que não pode delegar, porque inciso 25, primeira parte, que é isso aqui. A primeira parte seria aqui o prover, o primeiro verbo aqui. A partir daqui seria a segunda parte. Você não tem onde dividir mais. Você vai dividir aqui, beleza. E aí, qual é a primeira parte e a segunda parte? Bem, só faz sentido você dividir o verbo. Né? Então, a primeira parte seria o prover,
o extinguir seria a segunda parte. Aí você vai dizer, ó, o presidente pode delegar o prover, mas não pode delegar o extinguir os cargos públicos, certo? Só o que é que eu tenho aqui no inciso 6? A possibilidade de extinguir cargos públicos quando vagos. E o inciso 6 é delegável. Eu vejo que eu tenho uma certa contradição aqui, quando a Constituição diz que a primeira parte só diz que pode ser delegado, com o fato de ela dizer também que o inciso 6 também pode. Fica aqui um fogo amigo, sabe? Você tenta resolver um negócio aqui, mas tem um outro negócio lá que é contrário, você é um tiro no pé. Então, essa delegação aqui desse inciso 25 hoje, ela é bastante criticada no sentido de, olha, apesar da Constituição falar da primeira parte, na verdade, tudo pode ser delegado, porque essa segunda parte ela vai ser delegada indiretamente pelo inciso 6. Então, autoriza a delegar aqui no inciso 6, tá? Autorizando a delegar isso aqui se tiver vago. Porque o inciso 6 faz essa ressalva, se vagos. Vê? Inciso 6. Constituição de funções ou cargos públicos quando vagos. Tá aqui. Extinção de cargos públicos quando vagos. A primeira parte seria extinção de cargos públicos que não poderia ser delegado, porque isso aqui é a segunda parte, aqui fala só da primeira. Então, você tem aí um furo, né? No fim das contas, você se fura aí. E se tiver vago, pode delegar, não por esse inciso 25, mas por delegação do inciso 6. No fim das contas, você não conseguiu resolver o que se queria resolver aí, né? Bem, mas o presidente, ele tem a questão, né, das imunidades. Isso vai ser importante para a gente falar dos crimes de responsabilidade. Quando a gente estudou o legislativo, nós vimos que ali no artigo 53 da Constituição existe o chamado Estatuto dos Congressistas, né, que fala da imunidade formal, imunidade material, imunidade formal relativa à prisão, imunidade formal relativa ao processo, entre tudo isso. O presidente ele também vai ter algo semelhante, né, um pouco mais forte, mais semelhante. Por exemplo, nós temos uma imunidade chamada de imunidade penal temporária, alguns autores falam de responsabilidade penal temporária, que é aquela coisa do artigo 84, parágrafo 4. Né? O presidente da República, na vigência do... Não é artigo 84, é artigo 86. 86, viu, galera? Não é 84, não. Não esqueci. O outro, que fala das competências. Né? E aí, fala 84, não, 84 fala de competência. 86, tá? Já estou mudando aqui para ser certinho esse slide. O artigo 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Isso aí dá uma imunidade ao presidente muito grande. Ele não pode ser responsabilizado por nada que ele venha fazer e que seja estranho ao exercício das funções. O que deixa a seguinte situação. Qual é a consequência dessa imunidade? É que ele só pode ser julgado em duas hipóteses. Só pode ser julgado e, obviamente, responsabilizado em duas hipóteses. Crime de responsabilidade, que é o impeachment, que quem vai julgar é o Senado. E nas infrações penais comuns, aqui é que está essa imunidade penal temporária, está mais ligada a essa letra B, que é a letra A. Nas infrações penais, só coisas que tiverem relação com o exercício da presidência. Se não tiver relação com o exercício da presidência, ele não pode ser julgado e muito menos responsabilizado. Então, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Imagine que o presidente da República está, sei lá, está andando de jet ski, né, que ele gosta de andar de jet ski, e aí ele, sei lá, uma pessoa xinga ele, aí ele acelera o jet ski, passa por cima da pessoa e mata a pessoa. Isso tem a ver com o exercício da presidência diretamente? Bem, talvez a gente possa discutir bastante aí, confabular e entender que sim. Mas vamos imaginar que não. Ele ficou com raiva de uma pessoa, como ser humano que ele é, e ele foi lá e matou a pessoa. Isso é um homicídio. Ponto final. Mas não tem a ver com o exercício da presidência. Se for o entendimento for esse, ele não vai poder ser responsabilizado por isso, enquanto estiver no mandato. Agora, ele está lá e aí ele recebe uma propina
para apresentar um projeto de lei. Opa, aí já é crime e aí já tem a ver com o exercício do mandato. Aí ele pode ser investigado e responsabilizado. Ou veja que fica uma gama de coisas que ele, como pessoa física, como todos nós, ele não pode ser respondido. Ele não responde como cidadão comum. Ele só responde por coisa que ele faz no exercício do mandato. Crimes ligados à função dele de presidente da República. Ele não faz, ele não responde por crimes dos meros mortais. Porque, na verdade, galera, presidente da República, ele é um cargo, né? Que a gente é natural que a gente pessoalize, né? A gente, no Brasil, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente tem essa coisa de personalizar muito. Mas o presidente da República é um cargo, né? Ele representa o Estado. Então, por isso que tem gente que critica, que absurdo os ex-presidentes terem direito sei lá, a segurança, terem direito a isso, a aquilo. Cara, a gente acha absurdo, porque no Brasil, quando a gente pensa em ex-presidente, a gente pensa em Sarney, em Collor de Mello, um rebanho que realmente a gente não quer que tenha nada, né? Mas se for para países mais sérios, aquele ex-presidente, imagine quantas coisas de segurança nacional, quantas informações privilegiadas ele não tem. Imagine um Barack Obama da vida. Quantas coisas ele não sabe sobre questões sensibilíssimas do Estado americano. E imagine, se ele é ex-presidente, não tem segurança, não tem nada, anda pegando um ônibus com uma pessoa comum. E se ele for sequestrado por um terrorista? Entende? Se a mulher dele for sequestrada? Assim, não é uma coisa tão simples, né? A gente, aqui no Brasil, a gente fica logo com raiva da pessoa e acha que não tem que ter nada, tem que se lascar e tal. Mas é uma instituição, o presidente da República, é uma instituição na nossa forma de Estado, de forma de sistema de governo. Então, não é tão simples assim. Por isso que tem alguns tratamentos realmente que serão diferenciados, né, da perspectiva do cidadão comum. Agora, ele pode ser investigado, essa foi uma discussão já muito grande, galera, muito grande, se essa imunidade já impedia desde a investigação ou se só impedia o processo. Se ele pode ser investigado, blá, 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 e aí, se chegar lá no final, por exemplo, nesse exemplo bobo que eu dei do jet ski, ele é investigado, tal, realmente é homicídio, pronto, parou, não pode processar. Ou não, ele não pode nem ser investigado. Isso já foi muito discutido, você já teve uma época aí que o debate era grande, vários autores dizendo que não pode ser investigado, outros dizendo que pode. O STF atual, né, com esse presidente daí especificamente, ele tem entendido, né, da possibilidade de investigar. O PGR tem tentado defender que não pode, né? Então vocês estão vendo essa discussão na crista da onda, né? E eu diria hoje que está mais por sim do que por não. Mas já foi uma discussão muito parelha aí, já teve, inclusive a gente já teve um determinado momento que não poder ser investigado era a doutrina vencedora, né? A maioria não pode, de forma nenhuma, tal. Hoje eu até diria que a coisa mudou, está todo mundo mais que pode do que não pode, até porque a gente, como eu disse, a gente está, mais uma vez, personalizando o problema, né? A gente lembra de uma pessoa específica e a gente quer que ele seja investigado, né? Enfim, mas não sei exatamente qual seria a resposta correta. A Constituição ela não fala diretamente sobre uma coisa. Ela vai falar isso, não pode ser responsabilizado. Parece que pela redação da Constituição, isso aqui tem muito mais a ver com ser responsabilizado, tem muito mais a ver com condenar do que com investigar, né? Enfim. E eu tenho também a imunidade formal, que é a imunidade relativa a processo, né? O presidente não está sujeito à prisão condenatória nas infrações penais, enquanto não sobreviver à sentença. Então, ainda nessa situação excepcionalíssima aqui, dele conseguir ser processado, enquanto não vier a sentença condenatória transitada em julgado, o presidente da República não pode ser preso. Veja que uma diferença grande. Quando eu falei dos deputados, senadores, eles podem ser presos em flagrante, né? De crime inafiançável. Tudo bem que é uma situação bem excepcional, mas eles podem. O presidente da República não pode nunca ser preso em flagrante. Nunca vai se ver presidente da República com essa imunidade formal aí.
sofrer as chamadas prisões cautelares ou prisões processuais, que só quando vier a sentença é que isso poderá acontecer. Tá? Essas são as imunidades. Mas, além desse tratamento em relação à imunidade, nós temos também questão ligada aí à prerrogativa de foro, chamado foro privilegiado, prerrogativa de função, e também vai depender de que crime se está falando. Nos crimes comuns, STF. Se ultrapassar aquela imunidade material, né, imunidade penal temporária, se isso for ultrapassado, o presidente será julgado pelos crimes comuns no STF. Isso é o que a gente tira da combinação do 102, inciso 1, letra A, compete ao Supremo julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, combinado com o próprio artigo 86. Né? Admitida a acusação contra o presidente, tal, ele será submetido a julgamento perante o Supremo quando nas infrações penais comuns. Então, perceba que a letra B do 102, inciso 1, ela é bem parecida com uma parte aqui do 86. Aqui está dentro do judiciário, quando a gente for estudar o judiciário, a gente vai ver esse artigo. Aqui está dentro da parte da Constituição que fala do próprio executivo. Agora, se for crime de responsabilidade, ou seja, os crimes políticos, os crimes que levam ao impeachment, o, entre aspas, foro privilegiado dele, porque não é um privilégio, porque é esse que existe, né? Tem outros tantos, e só o presidente é julgado no Senado, mas você tem toda uma previsão específica também, que é no Senado. E isso também se retira, tanto do mesmo artigo 86, que na verdade o artigo 86 fala do todo, fala tanto dos crimes penais comuns, e aí continua, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, esse finalzinho aqui, ele vem depois dessa reticências aqui. Né? Então, na verdade, o 86 fala das duas coisas, tanto do comum quanto do crime de responsabilidade. Mas o próprio artigo 52, que nós já vimos aqui, que é que fala do Senado, ele também vai falar isso, processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade. Então, também está lá, quando fala de competência do Senado. Então, veja que a lógica é a mesma. Né? No artigo 86, que está falando do Executivo, fala dos dois, mas aí, no artigo que fala do Judiciário, do STF, vai falar só dos comuns, e no artigo que fala do Senado, vai falar só dos crimes de responsabilidade. Então, a combinação aqui também do artigo 86 com o artigo 52, e a combinação aqui do 86 com o 102, certo? Então, esses são os foros, né, que o presidente da República poderá ser julgado. Tudo vai depender se é um crime comum é um crime previsto no Código Penal, nas leis de contravenções, nos tipos penais, e os crimes de responsabilidade são chamados de crimes políticos, que é o que a gente tem aqui no artigo 85 da Constituição, e tem também na chamada Lei do Impeachment, que é a Lei 1079, né, de 2005, que a gente vai ver daqui a pouco essa lei aí, tá? Rapidamente eu fiz os artigos principais para montar a estrutura do processo e a gente vai dar uma olhadinha na famosa Lei do Impeachment, tá? Mas vamos ficar aqui na Constituição por enquanto. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra. Galera, a coisa importante da gente perceber aqui é que esses incisos, eles são exemplificativos, não são exaustivos. Porque, veja, e especialmente contra. Então, aqui eu tenho exemplos, né? Ou seja, crime de responsabilidade é qualquer ato do presidente da República que viola aqui a Constituição Federal. Ou seja, qualquer coisa que o presidente da República fizer que viole a Constituição Federal pode ser configurado como um crime de responsabilidade. Aí a Constituição diz, olha, especialmente, e ela lista aqui algumas coisas que ela já entende que viola a Constituição Federal. A existência da União, o livre exercício dos poderes, interferência em outros poderes, exercício, violação de direitos políticos, individuais, sociais, qualquer coisa que tenha a ver com segurança, né, interna do país, probidade da administração. Então, o presidente que age com improbidade administrativa, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Violação da lei orçamentária, o cumprimento de leis e das decisões judiciais. Mas isso aí, gente, são exemplos. Tá? Não é que só são esses os crimes de responsabilidade, esses aí são os exemplos.
E o que é crime de responsabilidade, portanto? Galera, crime de responsabilidade é um crime que ele tem uma índole política, jurídica. Não, inclusive, a gente teve muita discussão, né, na época lá de Dilma, e eu não quero entrar aqui no mérito, se teve, se não teve, porque isso aí tem pano para manga, que dá para ficar até semana que vem aqui falando sobre isso. Mas uma coisa que eu sempre dizia, né, para quem falava, não tem, não é crime e tal, eu falava, gente, é o seguinte, se teve ou não teve tal das pedaladas e tal, isso aí depende de outras análises. Mas o fato é que não esperem para um presidente ser acusado por crime de responsabilidade que isso tenha que estar previsto no Código Penal. Certo? Primeiro ponto. Que às vezes alguns não, mas não é corrupção, mas não tem prevaricação. Sim, mas não é disso que se trata a crime de responsabilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, não esperem também de uma acusação e de uma definição de um crime de responsabilidade. Você estar diante de uma coisa que tenha contornos objetivos, né? O crime de responsabilidade ele não é igual crime comum, crime do tipo penal, porque ali você tem que ter o contorno jurídico. Homicídio tem que ser uma coisa muito bem fechada, muito bem definida, para você poder olhar para uma situação e dizer é ou não é, ponto final. Quando você fala de crime de responsabilidade, eles têm um aspecto político, de confiabilidade, que os tornam subjetivos em muitos aspectos. É um crime político. Né? Você tem avaliações aí que são de momento, são de talvez aí eu lembro que a galera comparava, não, mas que fulaninho, o presidente tal, também fez isso e não foi. Essa também é uma perspectiva errada para se discutir crime de responsabilidade. Porque tem coisas que será política e socialmente aceita que um presidente faça em uma determinada época, em um determinado contexto, em um determinado momento, em um determinado todo, e que não será aceito política e socialmente, coletivamente, se fizer isso em outro contexto, em outra época. Então, é realmente uma discussão que ela tem uma índole política muito forte. Isso traz uma subjetividade muito forte. E que, veja, é natural dos crimes políticos serem assim. O problema, porque aí é, professor, que absurdo, então não poderia ter. Não, veja, o problema não é o erro, a nossa desconfiança, a nossa insegurança, não está em aceitar que, eventualmente, um presidente da República ele pode ser imputado coisas que não vão ser tão assim, objetivas, no sentido de um tipo penal, e que até outros presidentes fizeram também naquele momento se aceita. Porque com grande, como diz, como diz o grande filósofo, o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O nosso problema, nosso incômodo é com quem são as pessoas que estão definindo se foi ou não foi. Né? Porque são os nossos parlamentares. Aí é que o bicho pega. Você vê, né, o presidente Dilma ser julgada, determinadas pessoas pegarem ali o microfone e fazer aquele escarcel ali, realmente é doloroso. Então, o nosso problema nós não temos um problema em aceitar que os crimes de responsabilidade eles terão um dado subjetivo porque eles serão políticos por natureza. O nosso problema é em aceitar em quem está fazendo esse julgamento político. Aí a gente realmente não confia. Então, a gente precisa, no Brasil, dar sempre muita objetividade às coisas, porque a gente não confia em quem está julgando. Quem está julgando não tem legitimidade para fazer aquilo. Você vê um Eduardo Cunha da vida, né? Liderar isso aí realmente é de doer, né? No coração. Então, assim, o problema não está no conceito de crime de responsabilidade, não está no fato dos crimes de responsabilidade terem uma índole, um aspecto político, não está no fato de que isso eventualmente nos leva a algumas questões políticas, que é disso que se trata realmente, crime de responsabilidade. É o presidente da República estar ali sentado na cadeira dele e ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa que viole a Constituição, que coloque em risco a União, né, isso nem sempre vai se encaixar perfeitamente no tipo penal e não precisa se encaixar. Existirá sempre aí uma discussão de índole política.
índole de legitimidade política. Foi para isso que você assumiu a cadeira? Para isso, para fazer isso, para entregar dessa forma, para se entrar em conchavo com o país tal e deixar de lado o país qual, aceitar determinada coisa do FMI, não aceitar. É isso que vai fazer configurar um crime de responsabilidade. Então, não é um assunto simples de você achar que você vai fazer uma fórmula matemática e que vai chegar a cometer o crime de responsabilidade. É por isso que eu dizia sempre, galera, esqueça que você não vai ter um consenso se cometeu ou se não cometeu, nunca. Você já não tem consenso muitas vezes nos tipos penais, fica aí o júri 2 dias para julgar se cometeu crime, se não cometeu, se matou, se não matou. Aí sai de lá com 2 votos a favor, 3 contra, que é tipo penal. Imagine num crime que tem uma índole política. Né? Aí é que realmente a unanimidade não vai existir. Tá? O artigo 86 vai falar desse processo, né, na nossa Constituição de forma bem resumida. A gente já viu o artigo 86, que ele fala, né, do Supremo Tribunal, se for infração penal comum, e do Senado, se for crime de responsabilidade. Mas aí eu chamo a atenção agora que da Câmara dos Deputados participa do juízo de admissibilidade, tanto de um quanto de outro. E, diferentemente do Senado, que só vai entrar em cena aqui se for crime de responsabilidade, porque é ele que vai julgar, a Câmara dos Deputados também autoriza as infrações penais comuns. Então, o Supremo, isso faz parte da imunidade do presidente, o Supremo só vai julgar se a Câmara admitir a acusação. O Senado só vai julgar se a Câmara admitir a acusação. Isso aqui a gente assistiu recentemente no mesmo episódio da Dilma. Primeiro passou pela Câmara, que faz o juízo de admissibilidade, e depois vai para o Senado julgar. Mas o que muitos não sabem é que isso também aconteceria se fosse para o Supremo julgar. Então, não é uma coisa que é só do processo de impeachment, é uma coisa que tem a ver com a legitimidade democrática. O povo colocou o presidente lá. O povo é que vai dizer se ele pode ou não pode ser julgado. O povo é que vai fazer esse juízo de admissibilidade, ou seja, se isso que ele fez nesse momento viola a Constituição ou não. Né? Então, tem sempre um elemento político no julgamento do presidente da República. Tá? Por isso que é a Câmara dos Deputados, porque, como a gente viu na aula passada, é a Câmara dos Deputados que representa o povo, não é o Senado. Tá? E, uma vez aceito, o presidente fica suspenso de suas funções, né, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo e após a instauração do processo pelo Senado. Então, a partir desses 2 momentos, o presidente ele ficará suspenso. Essa suspensão só pode ser do prazo de 180 dias. Não havendo julgamento final do Supremo ou do Senado, ele volta ao cargo até que o julgamento seja feito. Tá? Parágrafo 3º e parágrafo 4º, nós já vimos aqui a imunidade formal, ele não pode ser preso, e aqui é aquela imunidade temporária penal que a gente já viu. Tá? Só botei aqui porque tem a ver com esse artigo 86, vocês verificarem exatamente aonde é que está isso, tá? E para finalizar por hoje, rapidamente aqui, eu disse a vocês que eu peguei lá a lei do impeachment, que é a lei 1079, no seu artigo 50, é uma lei que, de repente, vale a pena vocês depois darem uma lida, porque a lei, ela tenta pegar essas hipóteses, por exemplo, ato do presidente da República, né, colocar em risco a existência da União. Aí ela vai dar alguns exemplos de quando é que se coloca em risco a existência da União. Então, cada exemplo desse que a Constituição traz, no artigo 85, a lei ela dá exemplo do exemplo. Né? Então, ela tenta fechar um pouco mais para também não ficar uma coisa muito aberta. Tem um elemento de subjetividade, tem um elemento que é político, tem, mas também não pode ficar uma coisa tão aberta assim, né? Porque aí a coisa ficaria muito pior. E aqui eu trouxe alguns artigos, né, só que resumem bastante o processo de impeachment, como a gente viu, né, bem recentemente, aconteceu com a Dilma, acho que não é tão distante da gente. Primeiro, que apesar de a gente falar do presidente da República, não é só ele que responde por crime de responsabilidade. É ministro de Estado, ministro Supremo e PGR também, né, respondem pelo crime de responsabilidade aí, como a gente, inclusive, tem visto bastante essa coisa do Senado vai ou não vai abrir o impeachment contra Alexandre de Moraes e tal. Uma coisa que eu chamo a atenção é que qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? Não é algo que tem que ficar esperando o Ministério Público, não. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? A gente viu isso
questão de Dilma, aí com relação ao Bolsonaro, tem várias denúncias feitas também contra o Bolsonaro. Recebida a denúncia, ela é lida, tal, e vai ter a votação, né, que encerrado o parecer, vai ter toda submetida a votação nominal. Isso aqui tudo acontece na Câmara dos Deputados, aqui é o juiz de admissibilidade, tá? Se a aprovação do parecer resultar procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação. Então, a Câmara admite a acusação dos crimes de responsabilidade. Aí ela envia para quem? Para o Senado, que foi o que a gente assistiu lá. O Senado é que vai votar, né, esse decreto de acusação, é ele que vai fazer o processo todo, e depois ele vai votar e pode haver a condenação, e aqui os efeitos da condenação. Tá? Então, eu só resumi aqui bastante o procedimento para mostrar a vocês terem aí no slide, né, o esqueleto bem básico do procedimento. Né? Claro que a lei ela vai detalhar um pouco mais como é que essa votação acontece, se foi no assentado, o que é que acontece e tal, mas de maneira geral é isso. Você tem a denúncia que pode ser do cidadão, mas pode ser de um deputado, de um senador, mas eu gosto de chamar a atenção aqui que qualquer cidadão pode fazer isso. Você tem a denúncia, a Câmara dos Deputados resolve o juiz de admissibilidade e o Senado é que vai julgar. Tá? É isso que é o processo de responsabilidade. E o nosso último slide aqui, galera, porque realmente termina que a Constituição ela vai falar muito mais do presidente, né? Que é o mais importante, é efetivamente cabeça, tá? Mas também faz parte do executivo, os ministros, e aí você tem ali no artigo 87, como é os ministros, e principalmente o que é que os ministros fazem, você vai ter lá um parágrafo falando das competências, mas a nossa Constituição também fala do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos de consulta do presidente da República. A gente viu naquele decreto lá no início, decreto 200. Eles fazem parte aqui da presidência da República. Por isso que a nossa Constituição do Poder Executivo vai falar aqui, né, também desses órgãos, e você vai ter, tanto no 89 quanto no 91, quem é que faz parte desses órgãos. Vocês vão ver que no Conselho da República, líder da Câmara, líder do Senado, líder da maioria, líder da minoria, é realmente um conselho bastante plural, enquanto que o Conselho de Defesa Nacional ele é mais técnico, você vai ver ministro da Justiça, ministro comandante do Exército, Marinha Aeronáutica, planejamento, tem uma pegada mais aqui de guerra, realmente, assim, de defesa nacional. E depois você vai ver o que é que eles fazem. Eles vão opinar em situações de interesse da República, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Esse aqui também opina. Inclusive, quando a gente for estudar os estados de exceção, a gente vai ver que a Constituição determina que para o presidente decretar estado de defesa e estado de sítio, ele tem que ouvir esses dois conselhos. A Constituição fala expressamente. Ouvidos os conselhos da República, o Conselho de Defesa Nacional, o presidente decreta. Então, se o presidente decretar um estado de defesa ou estado de sítio sem ouvir esses dois conselhos, esse decreto ele é ilegal. Ele até não é obrigado a seguir, porque o nome é conselho, né? Ele vai ouvir e vai dar um conselho. Olha, eu acho que não precisa decretar. Ele pode decretar, a decisão é dele, presidente da República, mas ele tem que ouvir. Isso é vinculado à Constituição, obriga ele a ouvir. Então, são dois órgãos bem interessantes que depois eu oriento que vocês dêem uma olhadinha no artigo 89 e 91, quem é que faz parte, né, de um e do outro, e as competências, já que as competências são muito parecidas, só que a defesa nacional vai realmente ter mais questão ligada à defesa das fronteiras, à guerra, não sei o quê, enquanto que o Conselho da República ele é mais republicano, ele é mais aberto, ele fala de muitas coisas, inclusive aqui participam 6 cidadãos brasileiros, aqui não participam, aqui é só um conselho realmente mais técnico, aqui você tem cidadão participando. Tá? E com isso, a gente chega aqui ao final da nossa aula.